Fala galera, 2 centavos na área. E bem, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu precisava vir aqui falar um pouco e botar para fora algumas coisas que estão na minha cabeça. E assim, só para deixar bem claro, vai ser de novo outro vídeo meramente opinativo, com coisas que eu tô vendo, que eu tô lendo, e depois de um tempo talvez seja mais fácil de voltar um pouco e entender tudo que está rolando de verdade, porque atualmente é muita coisa difusa. As notícias aqui fora, elas foram chegando já no fim da tarde de ontem e o mercado reagiu, na hora, não demorou nem, 2 minutos. Só que rolou muita coisa ontem à noite também, né? Ontem à noite no Brasil, que é de madrugada aqui. E aí hoje de manhã tá rolando meio que ainda um catch-up aqui em todas as notícias, em tudo que foi saindo. Porém, eu acho que, cara, algumas coisas a gente já consegue trazer para discussão e, de fato, ver até que ponto esse vazamento foi uma coisa positiva e até que ponto foi uma coisa negativa. Então, só para começar, a minha ideia ontem, na verdade, ontem mais pro fim do dia, era já fazer um vídeo falando aí a respeito do fato do Lula ter aceitado o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Só que, bem, no meio do dia tudo mudou e aí eu preferi dar uma segurada e esperar para ter alguma notícia um pouco mais atual, né? E assim, sinceramente, as coisas agora continuam bem confusas, então também não vai ter como fazer um vídeo, ou não vai ter como fazer um apanhado de notícias com tudo que está acontecendo. Acho que ainda tem muita notícia solta no ar, tem muita coisa acontecendo, e é uma hora assim de esperar um pouco e ver para que lado as peças, né, na política e na justiça brasileira vão se movimentar. Então, em primeiro lugar, um questionamento que eu me faço até agora, e assim, eu já ouvi a opinião dos dois lados e, não consegui tirar a minha decisão sobre a legalidade do fato, de fato, liberar essas escutas, ele foi um ato constitucional ou não? Então, apesar de eu ter gostado bastante do efeito que isso causou, né, até porque acho que quem já viu 2 ou 3 vídeos do canal sabe que eu não gosto do atual governo. Então, apesar do efeito ter sido muito bom, ainda assim você tem que fazer as coisas dentro da Constituição brasileira. Se a Constituição está errada ou não, então trata-se de mudar a Constituição. O que a gente não pode é simplesmente passar por cima da Constituição e sair tomando atitudes e achando que está 100% correto. Apesar de que, e aí é uma coisa que até a galera da esquerda gosta muito de usar quando fala de racismo, quando fala de preconceito, antigamente o racismo era legal e não quer dizer que seja certo. Então talvez segurar esses grampos teria sido a coisa legal a se fazer, né, em termos de legalidade, obviamente, mas não necessariamente a coisa certa. E aí, nesse ponto, eu concordo plenamente com o Moro. As pessoas têm que saber, a população tem que saber o que os seus governantes estão fazendo. E, em segundo lugar, padrão de reações de internet, né? Você vê de cara a mesma galera de sempre falando a mesma coisa de sempre. Então, você vê do cara sequelado falando que isso é um plano da CIA, que, tá investindo dinheiro no Moro para que o Moro vá e faça isso, aquilo, entregue o Brasil para os americanos. Você tem os políticos de sempre que, nunca trabalharam um dia na vida, vivem à custa de sindicato o tempo todo e ficam aí abraçando o Lula como se ele fosse acima do bem e do mal, vulgo Jandira Fegali, Lindbergh Farias. São dois caras que, puta que pariu, dá um nojo de ver o que esses caras falam e escrevem. Realmente é desprezível. E do outro lado você tem a galera que está sempre também atacando o governo, montando em cima disso e fazendo o maior escarcéu possível. O que, na verdade, não passa de uma tática de manobra para que atinja o maior número de pessoas. Nessa situação atual, dado que, para mim, o Lula assumiu a culpa quando ele aceitou o cargo de político, e agora o governo acabou de assumir que, liberando esses áudios, a situação ficou bem complicada, porque o Lula era para tomar posse no dia 22, terça-feira que vem, e eles estão querendo empossá-lo hoje. Isso já é a prova de que o governo está, sim, usando toda a força política que ele tem para blindar o Lula,
para proteger o Lula, como sempre fez. Então, assim, desde que o Lula entrou no governo, porra, ele foi blindado de todos os escândalos, né? Acho que o principal aí foi o Mensalão, começou lá no primeiro governo Lula e era o clássico não sei, não vi, não sei o que está acontecendo embaixo do meu nariz, e até hoje continua a ser assim. Basicamente porque o PT é o Lula, é a imagem que eles têm. O Lula ganhou todas as eleições desde 2002, né? Não foi a Dilma que ganhou, todo mundo sabe disso. Em terceiro lugar, e para mim aí talvez seja a parte mais complicada, é o impacto que isso vai trazer para o futuro. Eu acho que assim, impacto imediato, você coloca o governo em uma situação em que, de um lado, ou a Dilma renuncia, e aí vão ter todos os trâmites, ou do outro lado, a Dilma vai continuar no poder, ela vai continuar se blindando e até certo ponto tentando blindar o Lula, e não se faz mais nada no país até 2018. Então você meio que trava toda a política brasileira porque esse vai ser o tema da política até 2018. Vai ser ataque de um lado, defesa de um lado e vai ficar a torcida de futebol brigando um com o outro, tá? O que decididamente não é interessante para o Brasil, principalmente dada a crise econômica. Tá? Então, os dados econômicos que saíram no início desse ano continuam muito ruins. O país continua tendo queda de poder econômico, continua tendo recessão, os salários caíram, o emprego caiu, né? O nível de desemprego continua subindo e o governo está cada vez mais endividado, taxa de juros apontando para cima. Resumindo, cara, é um cenário para dar uma merda fodida. E aí eu volto um pouco a falar do que eu tinha dito no vídeo anterior, que nesse tipo de cenário em que você tem, porra, de um lado, um governo atual que tem um baixíssimo nível de aprovação, você tem uma crise econômica gigante acontecendo, você tem um monte de escândalo de corrupção. Do outro lado, você tem uma população brasileira que prega muito por um messias, né, um salvador, assim como o Lula foi em 2002, né? Lembro da galera correndo em Brasília para ir, porra, saudar o Lula, o cara era para ser, porra, um puta salvador, não sei o quê, e bem, a gente já sabe o que aconteceu. Então, assim, esse meu receio com a população, com o tipo de mentalidade que a população brasileira tem de estar sempre espelhando alguém para ser o herói, o salvador, isso faça com que o governo, o próximo governo, ele seja uma coisa muito extremista, tá? E aí eu volto a falar, pô, eu me preocupo muito quando um cara tipo Bolsonaro, que atualmente ele não tem muita intenção de voto, ele ainda não é muito conhecido, principalmente fora da internet, mas é um cara que ganha força com esse tipo de situação. E quando começar a aparecer mais debates políticos, quando estiverem de fato preparando para uma eleição, ele vai ganhar muito apoio. Porque ele vai vir com aquela visão, ele vai estar vendendo aquela visão de totalitarismo que ele vende, porém contra um inimigo que agora vai ser o atual governo. Do lado, digamos assim, da esquerda, da oposição a ele, também não tem ninguém muito bom, entendeu? Tipo assim, porra, vai fazer o quê? Vai pegar a Luciana Genro de novo, sabe? Tipo, cara, a mulher é um poço de hipocrisia. É difícil ficar entre duas escolhas de extremo, sabe? E acaba entrando sempre, porra, ou é um conservadorismo extremo, ou vai ser uma hipocrisia extrema e a extremista de esquerda da Apple, né? Então fica realmente, o futuro fica uma coisa bem complicada, a não ser que surja alguma coisa diferente, alguma coisa nova aí. O que eu também acho que é uma coisa bem interessante nesse atual momento, tá? Dado tudo isso que está acontecendo, a completa descrença da população com os políticos, que eu acho que chegou ao maior nível de sempre, fica muito difícil você ter alguma solução antiga, alguém que já está aí há muito tempo, aparecendo como o cara que vai solucionar esse problema e aparecendo como sendo, porra, a esperança de um país melhor. Minha opinião pessoal, o que mais se assemelha a uma visão política que eu concordo parece ser o pessoal do Partido Novo,
Eu, sinceramente, nunca os vi em debate, mais assim, acompanhando pela internet mesmo. Acho interessante a visão do partido. Acho que ele também está crescendo um pouco em cima de toda essa crise que está acontecendo, e isso não necessariamente é uma coisa positiva. Eu acho que seria bem interessante ele crescer de fato com um apoio popular, mas pode ser que seja uma alternativa aí a tudo isso que está acontecendo. Só que também não adianta a gente pensar que trocou o presidente, mudou o país. A gente sabe que é uma coisa bem diferente, é bem demorada. Você vai ter que ter o legislativo inteiro sendo mudado para você de fato conseguir mudar um pouco essa mentalidade. O que eu vejo de ponto mais positivo nisso tudo é que de fato agora os caras grandes estão sendo atingidos. É que de fato a gente está começando a ver uma luz aí um pouco no fim do túnel. E que, realmente eu espero que passe uma luz aí na Dilma e ela veja que, cara, não vai mais conseguir governar e ela saia do governo, de livre e espontânea vontade e que consiga colocar algum tipo de processo democrático para que a substitua. Mas conhecendo o que eu conheço, vendo o que eu vejo, lendo o que eu leio, eu acho que isso vai ser muito difícil. Essa decisão, se for tomada, não vai ser tomada por ela. Ela pode até fazer como se fosse, mas não vai ser. E vai ser muito mais uma tentativa de nova eleição e para eles tentarem se manter no poder com um pouco mais de legalidade. Mas vamos ver, vamos esperar, ver aí os próximos capítulos, ver o que vai acontecer. E, de fato a política brasileira tá deixando aí o Frank Underwood com inveja, porque, cara, o negócio tá realmente feio. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Falou.